Eu sei que quando o assunto é implementar tabela no React, seja lá para organização dos dados ou para listagem de usuários, produtos, o que quer que seja, muita gente tem dificuldade, principalmente se for tratar de performance, né? Porque às vezes você vai fazer uma listagem de produtos, por exemplo, você tem lá 500 mil produtos, 50 mil produtos, ou até menos, né? 10 mil, 1000 produtos que seja, e você, obviamente, não vai buscar esses dados todos de uma vez só e jogar isso tudo ali no seu front-end, na sua tabela. Para isso existem soluções e existem várias soluções, onde está um outro problema de quem quer implementar a tabela, que até encontra uma solução, mas não sabe qual usar ou a qual mais simples e que resolve o problema. Então, esse vídeo de hoje eu vou implementar contigo um data table, que é uma forma de você criar uma tabela com o React, lidando com performance, fazendo requisições para busca de dados por demanda, cache e tudo mais. Então é um vídeo muito bacana e hoje nós vamos utilizar o Next mais uma vez com o ShadCN, com a biblioteca que eu tenho utilizado muito. Tem vários outros vídeos meus aqui no canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o que interessa e eu vou começar aqui compartilhando a minha tela contigo, porque eu quero entrar direto lá no site do ShadCN, tá? Quando a gente vem aqui em componentes, eu tenho o Data Table. Então, vou vir aqui em Data Table e observe que é uma tabela, tá? Uma tabela, um componente HTML ali que renderiza uma tabela e tudo mais, só que é uma tabela com várias funcionalidades. Então, aqui eu consigo fazer buscas, né? Consigo fazer buscas de usuários e tudo mais. Consigo também, nesse caso aqui, ocultar e desocultar colunas, né? Dizer quais são as colunas que eu quero selecionar. Consigo também fazer paginação, apesar de não estar mostrando aqui, mas nós vamos implementar também a paginação. Se eu tiver, sei lá, 100 resultados e eu quero trazer 10 por página, ele vai me dar 10 páginas ali para eu poder fazer essa paginação também. Então é esse componente que a gente vai implementar, que pode parecer simples, no fundo não é tão complicado, tá? Mas também não é tão simples assim como parece. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer e eu vou tentar ser o máximo de didático possível aqui para que você também possa implementar isso em seus projetos. Então, antes de eu continuar aqui, é só um exemplo mesmo do data table que a gente vai implementar, eu vou no meu VS Code, que já está aberto aqui também, para a gente começar um projetinho do zero ali com Next, fazendo a configuração do ShadCN também, para que você possa... Já fiz isso em vários outros vídeos, praticamente todos os vídeos eu faço isso, mas eu gosto de fazer para que você também possa fixar, caso você venha acompanhando os meus vídeos. Então aqui, ó, eu vou abrir o terminal e aí eu vou digitar aqui o npx create next app latest, ponto, porque eu quero que ele crie dentro dessa pasta que já está aberta aqui, tá? Se eu passasse o nome de uma pasta, o nome do meu projeto, ele ia criar uma outra pasta com esse nome. Como eu não quero, passo somente o ponto para ele criar tudo aqui dentro desse projeto que eu já abri no VS Code. Então, aqui ele vai fazer algumas perguntas, né? Se eu quero usar o TypeScript, eu vou dizer que sim. Praticamente tudo padrão como ele sugere. Então, sim, sim, sim. Aqui também. TurboPack ainda vou deixar como não. Que é o padrão, né, que vem. O import alias também deixo não, que eu quero pegar o padrão. E aí ele vai fazer toda a configuração do Next aqui para mim. Então, vou só aguardar. Observe que aqui ele já tem os arquivos que ele cria, né, com a pasta app. Vamos utilizar o app router, então ele já cria aqui uma pasta app para a gente poder fazer a configuração do nosso projeto. E aí eu tenho aqui um page que eu vou arrancar toda essa informação que tem aqui dentro para a gente poder começar nosso projeto aqui do zero, tá? Aqui eu vou retornar somente um H1, deixar aqui um texto padrão mesmo que o Copilot me sugeriu. E meu projeto está instalado. Vou dar um npm run dev. Ele vai startar aí na porta 3000. Vou clicar e aí agora ele deve abrir aí com Hello Next.js. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai configurar o ShadCN lá no projeto, que também tem vídeo aqui no canal onde eu faço toda essa configuração,
que você pode ver, pode voltar depois que terminar esse vídeo aqui para ver, caso você ainda não conheça, mas é uma excelente biblioteca para que você possa utilizar componentes sem precisar instalar. Então, basicamente, você copia os componentes e ele, com um comandozinho que a gente dá aqui no terminal, ele consegue copiar esses componentes e trazer aqui para o projeto sem fazer instalação de biblioteca nenhuma. Então, vou fazer um split aqui no terminal e eu vou iniciar, então, o shadcn. npx shadcn latest, e aqui eu vou passar um init para ele poder inicializar. Ele vai me fazer também aí algumas perguntas, né? Qual é o esquema de cores que eu quero. Eu vou deixar o neutral mesmo, mas você pode selecionar qualquer um outro aqui, ó, com as setas dos teclados. E aqui são os temas que tem lá também na documentação. Vou escolher o neutral para ele poder fazer a configuração do meu projeto com o shadcn. Observe que ele modificou aqui vários arquivos, né? Posso fechar aqui esse terminal, deixar só o que startou aqui o meu projeto aberto, né? E aqui ele criou um arquivo chamado components.json, que é o único arquivo de configuração do shadcn, onde diz quais são os diretórios que ele vai armazenar os componentes, que ele vai armazenar ali as libs e tudo mais. A gente não precisa aprofundar muito nisso aqui. Instalou aqui algumas bibliotecas, porque alguns componentes têm dependências, tá? Que não são bibliotecas do shadcn, são bibliotecas que têm dependências dos componentes que são utilizados. Então ele fez aqui essa instalação que é necessário e modificou o globals CSS passando as variáveis, né? Todo shadcn é baseado em variáveis CSS, que inclusive tem um outro vídeo meu aqui no canal onde eu mostro como você simplesmente mudar o template do seu projeto apenas modificando esse arquivo globals.css. Vai estar o card aqui em algum lugar da tela para você poder assistir esse vídeo depois, tá bom? E aí, com o meu projeto rodando, né, aqui já, se eu voltar lá, o meu projeto vai continuar rodando, né, tudo certinho aqui. Ele só ficou com o Light Mode, porque eu ranquei tudo e deixei somente a instalação básica ali do shadcn. E aí, posso fechar aqui para a gente começar, então, a construir a nossa tabela. E, a princípio, eu vou seguir exatamente a documentação, que é para você ver como que a gente, seguindo a documentação, consegue implementar de qualquer forma, tá? E depois a gente vai fazer um plus. No final, a gente vai implementar uma forma de você montar essa tabela dinâmica pegando os dados de uma API externa. Então, a gente vai buscar os dados de uma API, montar a tabela com paginação, com busca e tudo mais. Então, aqui aqui eu já tenho o data table, né? Uma informação que é importante aqui. Essa tabela, esse data table do shadcn, ele utiliza por debaixo dos panos ali o TanStack Table, que é exatamente um componente que trabalha com tabelas, tá? Então, clicar aqui, ó, ele abriu na mesma aba, eu vou só abrir uma aba na nova guia. O TanStack, tanto o TanStack Table quanto outras bibliotecas que tem aqui, né? Eles constroem soluções muito performáticas, digamos assim, para o React, tá? Então, o TanStack Query mesmo é uma alternativa lá para o React Query, que você consegue fazer que você consegue trabalhar ali com data fetching, né? Assim como o SWR. Eu gosto muito do SWR, que é da Vercel também, inclusive a gente vai usar no vídeo de hoje, mas o TanStack Query, ele também é excelente, ele substitui atualmente o React Query, tá bom? Tem o TanStack Router, se você está usando o React sem Next, né? O TanStack Start e tudo mais, e o que a gente vai utilizar hoje é o TanStack Table, mas a gente não precisa ver nada na documentação aqui, a menos que você queira depois mexer lá na sua data table para fazer algo mais específico. Aí você pode vir aqui e consultar na documentação do TanStack Table, que vai ter todas as funções que você pode utilizar, tá bom? Vamos seguir aqui a documentação do shadcn mesmo. Então, para começar, para a gente poder utilizar o table, a gente vai ter que adicionar esse componente, né? Que com esse comando aqui ele vai copiar o componente do shadcn e levar para a minha aplicação. Então, eu vou abrir aqui o terminal de novo e vou colar. Observe que ele simplesmente
colou aqui nesse componente dentro de uma pasta Components UI Table. Está aqui, ó, Components UI Table. Está aqui o componente, tá? A gente não precisa entrar nesse componente aqui, a gente só vai utilizar ele, mas você pode customizar completamente se você quiser. E a gente vai seguir a documentação lá. Depois ele pede para eu instalar o React Table do TanStack, que é o TanStack Table. Basta copiar esse comando aqui, ó, e vou colar ele aqui para ele poder fazer essa instalação, tá? Bem rapidinho aí, instalação feita. Posso fechar aqui o terminal. Vou deixar aqui o terminal rodando, né, o nosso projeto rodando. Vou fechar também para aumentar aqui a minha área de trabalho. E aqui a gente vai continuar então. Pré-requisitos. Ele disse que a gente precisa ter um array de dados, né? Digamos que nesse caso aqui os dados eles são estáticos, ele vai estar dentro do meu código, mas no final do vídeo a gente vai pegar esses dados de uma API externa para poder popular o data table. Vamos começar com o que ele sugere. Então vou copiar toda essa informação aqui. Aqui ele está pedindo, o que ele está dando de exemplo aqui é uma tabela onde tem dados de pagamento, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, dentro de app eu vou criar uma pasta chamada payments e aqui dentro eu vou criar um data.ts e vou colar aqui as informações. Aqui basicamente é um tipo que ele define o tipo desse array, né, que tem um ID, um amount, um status e um e-mail. E ele tem dois elementos, a gente pode ter outros também aí, tranquilamente, tá? Mas vamos deixar somente esses dois por enquanto. Voltando lá para a documentação, ele diz, né, que aqui a estrutura sugerida, tá? Isso aqui é sugestão, mas eu gosto de seguir as sugestões aqui do ChatCN. Ele diz que você tem que ter uma pasta dentro de app e é necessário que você tenha um arquivo columns, que nós vamos configurar, que são as colunas da tabela, e data table, que é o componente data table em si que a gente vai fazer a configuração. O page.tsx, ele é o arquivo obrigatório para que o payments seja uma rota ali que a gente acesse /payments e consiga acessar o data table. Então vamos criar toda essa estrutura lá. Vou começar aqui dentro criando o meu page.tsx, que é a minha página. E aqui eu vou por enquanto colocar assim somente um payment, que é a minha página principal. Quando eu faço isso, ó, automaticamente lá eu já tenho a minha página payment. Olha lá, já está retornando um payment aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá na documentação e aí ele me diz o seguinte, uma tabela básica, né? Como é que funciona? Vamos começar pelas colunas. Então, eu vou fazer toda a configuração de colunas. Se você for pensar numa tabela, uma tabela ela tem as suas colunas e cada linha representa as colunas, né? Cada linha ali ela faz referência a cada coluna que você configura. Então, primeiro a gente começa configurando a coluna. Eu vou copiar todo esse código aqui e vou levar lá para um arquivo chamado columns.tsx e vou colar, tá? Deixa eu ver se é um TSX, né? E vou colar, beleza? Colei aqui, tudo certinho. E essa coluna tem o quê? Lembrando que a coluna tem que ser um componente com o UseClient, né? Ele é um client-side, então tem que ter a diretiva UseClient aqui. Lá na documentação diz isso, tá? Você tem que ter, tá aqui, né? E ele fala que columns é um client component, data table também é um client component, e o page pode ser um server component first, né, como ele já é por padrão. Então aqui no columns definition, ele vai pegar o mesmo tipo que eu tenho lá, poderia até pegar já um tipo só, né? Cadê o data aqui, ó? É o mesmo tipo que eu tenho aqui, ele também tem aqui, ok? Sem nada diferente. E ele está usando aqui um column def, que é um tipo, né, um tipo genérico do React Table para poder dizer qual é o tipo que eu vou passar para essas colunas, que é exatamente o tipo que eu tenho aqui em cima. Quando eu faço isso, automaticamente eu já consigo para cada coluna aqui ter essas informações. Não vou mexer em nada, vou deixar exatamente como estava na documentação aqui também. Vou salvar e volto lá então na documentação.
E aí ele fala assim, ó, agora vamos criar o componente data table. Vou copiar toda essa informação que está aqui, vou nem olhar agora, vou colar tudo dentro lá de um componente chamado datatable.tsx. Então aqui dentro eu vou fazer um data-table.tsx e vou colar tudo aqui dentro e salvar. Quando eu salvo, agora, aqui, e desce mais um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, ó, você precisa agora buscar as informações, os dados que vão ser renderizados no seu componente, no caso no data table, e passar isso para o componente data table, que é como ele pega, que é como ele está recebendo lá. Ele recebe as colunas e recebe os dados, certo? Como é que a gente vai fazer isso daí? Eu já tenho os dados, então eu vou voltar aqui no meu VS Code e aqui em Page, ao invés de retornar aqui um payment, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou retornar uma div, vou passar o payment aqui e aqui eu vou chamar o data table, que a gente colou lá, né? Então ele está importando de dentro de data table, já passando todas as informações. Agora eu vou importar o columns. Um columns vem de lá do arquivo columns, que a gente colou, não mexi em nada desse arquivo aqui. E o data vai ser payments que a gente tem aqui dentro, que é esse array. Então vou passar ele aqui, certo? Deixa eu ver se assim ele vai funcionar. E aí agora, quando eu vim aqui no navegador e atualizar, observe que a gente já tem aí uma tabela pronta, né? Uma tabela ali renderizada, tá? Óbvio que a gente vai dar uma melhorada nisso daqui, ainda não tá com a estilização que tá lá no ChatCN, mas fique tranquilo que a gente já vai resolver isso aqui, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos abrir o VS Code para a gente ver se não é algo de cache, algo do tipo. Eu vou excluir essa pasta next, beleza? Vou encerrar o meu projeto e vou restartar ele de novo, porque ele pode estar guardando algum cache, alguma coisa aí, tá? E aí, volto lá, vou abrir um projeto. Observe que agora, tá vendo? Ele já mudou a fonte do hello next. E se eu for para o /payment, eu já tenho o meu data table aqui já personalizado. Então, era exatamente isso que eu queria. Só vou dar uma melhorada para ele não ficar sem borda aqui e tudo mais. Vou aqui no VS Code, posso fechar aqui o terminal, deixar rodando ali e fechar. E vou fazer o seguinte, no meu page tsx, vou fazer aqui um class name container mx auto p4, ok? E esse payment eu vou fazer aqui um class name, ó, o Copilot já me ajudando aí. E vou centralizar ele. Então, colocar aqui um text center. Show de bola. Colocar um MB4 ali. MB4, só para ele fazer um margin bottom. E aí sim, já tenho aqui a minha tabela. Ainda assim, já personalizado, você vê que ela está crua aqui, não tem nada, a gente vai configurar ainda várias coisas aqui, tá bom? Mas eu já tenho um data table funcionando, inclusive aqui eu posso ter vários registros já, cada registro que eu coloque, ó, se eu vir aqui no data e adicionar mais um, ele já vai mostrar ali, então está funcionando perfeitamente, certo? Voltando aqui na documentação, ele já me dá aqui algumas opções de configurações de células de coluna, tá? Cada item lá da coluna, então cada item desse, o status, e-mail e amount, é chamado de célula, tá? E cada célula dessa aqui eu posso editar do jeito que eu quiser, inclusive passando componentes, funções, da forma que eu preferir. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, porque você vai precisar em algum momento fazer algum tipo de personalização a mais do que o que vem padrão, e aí já fica aí como uma dica, tá bom? Então vou lá em Columns, e aqui no Status, por exemplo, eu tenho o Accessor Key, eu tenho o Header. O Access Key é o campo, a chave que eu quero acessar de dentro do objeto do tipo que eu passei para a coluna. Então o objeto aqui ele tem ID, Amount, Status e e-mail. O Access Key ele vai dizer qual é a propriedade que eu quero acessar aqui.
o header é o que vai ser renderizado lá. Então, se no lugar de status eu passar aqui Guido, observe que aqui ele já mudou para Guido, apesar de que o que ele está acessando, né, a chave que ele está acessando é o que está dentro de status, que nesse caso é pending, process e process. Então, temos lá no nosso data pending, process e process, tá? Aí, se eu quiser uma configuração a mais, tipo personalizar aquele nome lá, voltando lá para o Columns, ó, se eu quiser personalizar esse nome Guido, passando um ícone ou passando ou manipulando esses dados e tudo mais, a própria documentação lá me diz, ó, você pode usar uma função que retorna o que você quiser, inclusive só o texto, se assim você preferir, tá? Então, nesse header, ao invés de passar aqui somente o que eu quero que seja exibido lá, eu posso passar uma função retornando só o texto. Isso aqui não vai mudar nada, tá? Se eu for lá, ele vai continuar trazendo o status aqui. Mas no lugar desse texto, eu vou retornar, por exemplo, uma div. E aqui eu vou passar o status e dentro dessa div eu quero passar aqui um class name uppercase, que é para transformar o nome aqui em maiúsculo, né? Então eu já faço isso, ó. Já consigo também manipular esses dados. Então, se você quiser colocar um ícone, algo do tipo, aqui tem já vem até a biblioteca de ícone com ShadCN, né? Então, vou passar aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem algum ícone aqui com status. Vou colocar aqui um ícone qualquer, tá? Um olhozinho aqui do Lucid React. Ó, passei um ícone que é um componente, tá? E ele já adicionou aqui o ícone. E você pode personalizar. Você pode colocar aqui um flex, itens center. Ele já vai transformar para você, ó. Passar aqui um gap de 2. E aí você vai manipulando a coluna como você quer, tá? Através dessa função que retorna para o header. E aí, voltando lá na documentação, você também pode manipular os dados que são renderizados em cada linha daquela célula da coluna, tá? Ou seja, aqui nessa coluna eu tenho pend, process e process. Então eu posso manipular os dados que estão vindo em cada uma das linhas e aplicar alguma coisa para esses dados. Para isso, eu vou usar aqui o cell, tá? Vou até pegar, não sei nem o que foi que o Copilot sugeriu aqui para mim, tá? Mas eu vou pegar. Ele pegou um status e, deixa eu salvar, ó lá, e mudou a cor dos status. Então você consegue fazer isso aqui também, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, o Copilot acabou fazendo dessa forma aqui para mim, ó, pegando a função getValue de row. Então, row são todos os dados que vêm na coluna aqui, tá? Então, pend, email, amount. E eu posso pegar apenas um valor, que é usando o getValue. Só que se eu passar, em vez do getValue, uma propriedade chamada original, significa que eu tenho, ó, se eu passar o mouse, eu tenho todos os dados do payment. É esse objeto completo para cada item do array que eu tenho, tá? Então, dentro do original, eu quero pegar somente o status. Inclusive, o TypeScript já até me ajuda aqui, ó. Vou pegar somente o status. Gosto de fazer assim porque vocês viram que estava dando erro ali. O erro era justamente do TypeScript que não estava identificando o retorno do getValue. Então, assim, eu já consigo deixar tipado a informação que eu quero. Então, vai vir uma dessas 4 informações e aí eu consigo fazer qualquer coisa com elas. Beleza? Tudo isso aqui, ó, funciona também para as outras propriedades. Vou salvar, tá lá, nenhuma alteração, né? Tudo certinho já. Ele modificou a cor, a depender do tipo de status, foi o Copilot que fez automaticamente. Descendo mais um pouco aqui, ó, ele vai me dar uma outra opção, isso aqui é bacana também, que são as ações de linhas, né? Ou seja, eu posso adicionar aqui nessa linha mais uma coluna com algumas ações. Então, você quer editar, excluir, abrir o registro, fazer o que você quiser. Você pode colocar um íconezinho, clicou, ele vai abrir o menu e você faz a ação que você quer para cada linha. Isso é bacana, né? Então, vou vir aqui, ele diz o seguinte, ó, lá nas colunas, você vai adicionar aqui um drop-down menu dentro de um item, só que em vez de passar um access key, você vai passar um ID para essa coluna, né? Porque actions não existe dentro do objeto. Então, se não existe lá, você vai passar um ID. Então, vou copiar todo esse objeto aqui, certo? Vou copiar, volto lá
E aqui no último, eu quero que seja a última coluna, eu vou colar tudo isso aqui. Aqui, esses componentes são componentes do próprio ShadCN, tá? Então, vou ter que instalar esses componentes aí, que é o drop-down menu. Então, posso fazer um npm, um npx, ShadCN add, drop-down menu. Ele vai fazer, ele vai trazer, né, esses componentes aqui para mim, para eu poder utilizar na minha aplicação. Feito isso, agora eu já posso vir importar cada um deles. Ó. Chego aqui, Ctrl espaço. Eu vou importar de componentes UI, tá? Cuidado para você não importar do Radix, que quando você importa do Radix, você está pegando lá da biblioteca do Radix, porque o ShadCN ele utiliza ali por debaixo dos panos o Radix. Então você tem que se atentar aqui para não importar errado. Tem que importar de componentes /UI. E aí aqui, drop-down trigger também do componentes UI. O button eu não tenho, vou ter que adicionar. Então venho aqui, ShadCN add button. Ele vai adicionar o componente button para mim também. Observe que ele está adicionando aqui os componentes que eu estou requisitando, né? Vou lá, trago o button. Esse more horizontal, ele é um ícone, tá? Do Lucid React que já vem na instalação aqui quando a gente configura o ShadCN. Então não precisa instalar nada, ele já está aqui, ó, pegando lá do Lucid React. Drop-down menu content também do componente UI. Drop-down menu label do componente UI, a mesma coisa aqui do menu item. Estou passando de um em um para vocês verem, né, que eu estou pegando isso do próprio componente que eu trouxe do ShadCN. E aqui o drop-down menu separator, que também é um componente do ShadCN. E vou salvar. Observe que eu só importei, tá? Importei aqui uma action, importei, na verdade, aqui os componentes, que ele basicamente está dentro de uma coluna, mais uma coluna que eu criei aqui embaixo, só que não tem accessor key e nem header, porque você pode até colocar um header, tá? Você pode colocar um header e dizer que são as ações, que aí ele coloca lá. Se você não colocar o header, ele vai ficar sem nome nenhum ali. Então eu tenho aqui as ações e para cada linha eu vou pegar aqui o row, tá vendo como ele já pega aqui o row original, que é o payment. Eu vou criar um menu drop-down do ShadCN para poder fazer alguma ação. E aqui eu não vou implementar esse menu, mas você tem botões, então você pode fazer, quando clicar em alguma opção dessa, levar para uma página, ou abrir uma modal, ou fazer o que você quiser. Se eu salvar e voltar lá no meu componente agora, ele já tem mais uma coluna com os botões, que é o More Horizontal, né? Se eu clicar nesse botão, ele tem um menu específico para cada linha. Então, eu clico aqui, ó, um menu específico, que aí você pode configurar a ação que você quiser. Beleza? Voltando aqui, tem também a paginação. Tá? A paginação, como que funciona, então, a paginação aqui do Data Table, do TimesTack Table. Tá? Para você fazer a paginação, você precisa configurar ela dentro do hook que vem do Use React Table, que é onde vai toda a configuração da tabela. Vamos ver isso lá, como é que está. Eu vou lá no Data Table e observe que o Data Table, eu tenho aqui o Use React Table, que está pegando os dados que são renderizados na tabela, que está vindo lá de fora, que é o data, as colunas, e esse Get Core Row Model, que é uma função padrão que tem que existir para que a tabela funcione como ela está funcionando hoje, certo? Para que agora a gente consiga fazer uma paginação, o que ele pede aqui? Ó? Ele pede que você adicione esse Get Pagination Row Model, passando a função Get Pagination Row Model, certo? Só que eu não implemento dessa forma. Eu estou mostrando para vocês aqui, mas eu não implemento dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer, ao invés de, antes de configurar aqui o hook, eu vou só renderizar lá a parte da paginação e a gente vai implementar como eu costumo implementar, inclusive para quando a gente for buscar os dados externos, a gente renderizar ele aqui, tá bom? A gente poder fazer essa paginação dinamicamente, de uma forma muito bacana. Então, vou copiar só o componente aqui, volto lá, vou lá no final da minha tabela, aqui observe que minha tabela está dentro de uma div, eu vou adicionar aqui um fragmento, tá? Esse fragmento, ele vai fechar lá embaixo,
depois dessa div aqui. Vou fechar esse fragmento. E agora, só organizar aqui o código. E agora aqui embaixo, ó, depois dessa div, eu vou colar o componente de paginação. Vou importar aqui o botão, que a gente já adicionou do ShadCN. E aqui eu vou passar o seguinte, anterior, só para ficar em português, e próximo. Salvei, volto lá na minha tabela, observe que eu já tenho aqui, ó, anterior e próximo sendo renderizado. Ele está inativo, por quê? Porque a gente não tem paginação configurada, mas a gente vai fazer essa configuração. E para deixar a nossa tabela ainda mais completa, eu vou adicionar o campo de busca. Então, volto aqui, até aqui na documentação, acho que ele me dá, né? Aqui tem o sorting, que a gente vai fazer também. Deixa eu ver, o filtering, tá? O filtering aqui, ele dá um input. Vou até pegar esse input. Deixa eu ver se eu pego esse... Vou pegar esse input aqui, a gente vai modificando ele, tá? Volto aqui no código, vou colocar o input em cima da minha tabela. Eu não tenho o input ainda do ShadCN, posso adicionar. Venho aqui, vou adicionar o input. Ele vai fazer aí, ó, já adicionou o input. Agora, só importar aqui de componentes, tá? Dá uma formatadazinha aqui, input. E o que é que ele está fazendo? Ó? Filter e-mails, eu vou colocar assim, ó, buscar. Tá bom? Aqui eu vou deixar, não vou mexer em nada não, vou deixar do jeito que está aqui, certo? Volto lá na minha tabela, tá aqui já o meu input bonitinho, vou só dar uma margem aqui, né? Dar um MB4, vamos ver como é que fica. Tá ótimo aí. E aí eu já estou com a minha tabela completa com tudo que a gente vai implementar nela hoje. Paginação, search, né, que é a busca. Já tenho aqui as colunas configuradas. O que a gente vai fazer antes de ir para pegar os dados dinâmico externo é fazer o sort, que é a ordenação de colunas, né? Eu vou, por exemplo, aqui no amount, eu posso adicionar uma configuração aqui para quando eu clicar ele ordenar por ordem crescente ou decrescente. A mesma coisa para o e-mail, status, o que eu quiser. Como que funciona isso? Aqui na documentação até já mostra como é que a gente faz. Ó. Tem o... Cadê o sorting? Sorting, que é a ordenação. Para fazer o sorting, ele vai dizer o seguinte, ó, você precisa criar um estado do React com sorting, um set sorting, do tipo sorting state, e você precisa passar ele para dentro do use React table na propriedade onSortingChange, e passando aí o get sorted model também, que é importante passar, e aqui o state, passando o estado que a gente criou. Como que a gente vai fazer isso lá? Vou aqui, cadê? Aqui em cima, tá? Vou criar um const, vou passar aqui um sorting, set sorting. Eu gosto de importar o use state, tá? Do React. O tipo aqui, eu tenho que passar que é o sorting state. E agora eu vou configurar aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer o get sorted model, passando aqui o get sorted model, importando lá do TanStack, tá bom? Abro e fecho parênteses. E aqui o onSortingChange, passando o set sort que eu tenho. Agora eu vou passar aqui o estado, e esse estado vai ser com sorting que a gente criou aqui, que ele vai sempre olhar para esse estado, tá? E aí ele vai fazer toda a alteração. Salvei, volto aqui, ó, depois de feito essa configuração aqui no data table, ele vai dizer o seguinte, agora você vai lá na coluna e você vai configurar o seu header, só que em vez de pegar lá o row, né, você vai pegar o header não. Em vez de você passar a função pura, você vai pegar agora desestruturado o column e vai passar o column toggle sorting com uma comparação. O que ele está dizendo aqui? Ó? Se o isSorted for ascendente, ele vai fazer a ordenação ao contrário, né? Que é decrescente, e aí vice-versa. Ele só está trocando aqui, fazendo o toggle dessa ordenação. Eu vou até copiar isso aqui, tá? Vou copiar o header.
E eu vou lá no meu columns e vou passar aqui na coluna de e-mail. Ó, vou substituir aqui, tá? Que é e-mail. Aqui é um ícone do Lucid React. Salvei e, como um toque de mágica, eu tenho lá, ó, o sorted do meu e-mail funcionando. Estou clicando aqui, ordenou em ordem crescente, cliquei de novo, ordenou em ordem decrescente, né? Que começa com M, como está decrescente, vem antes do E. E aí o vice-versa, os dois são iguais, então ele ordena aí, né? Os dois estão na mesma nível de ordenação, digamos assim. Então tá aí a ordenação. Como que a gente vai fazer para pegar esses dados externos agora? Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui uma API bacana que eu estou utilizando ultimamente, que tem muitos dados para a gente buscar e tal, que vai dar para a gente fazer bastante coisa, que é a API do Rick and Morty, tá? Então, para quem já assistiu esse desenho, é rickmortyapi.com. Quem já assistiu esse desenho aí vai lembrar muito bem. E ela é bem fácil de usar. Se eu vim aqui na documentação, ele diz que eu tenho que fazer um get, aqui eu vou usar o REST API, fazer um get aqui para buscar os characters, que são os personagens, localizações e episódios. Eu vou usar somente a de personagens. Se eu pegar essa URL aqui, ó, e jogar aqui no meu navegador, ele vai me trazer todos os dados da API. Não preciso lidar com autenticação, nada disso. Essa API é bacana aqui para você testar seus projetos. Principalmente porque a gente quer aqui, ó, popular uma tabela, até porque ele tem 826 registros em 42 páginas. Por padrão aqui, ele traz 20 itens por página, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para popular isso daí? Eu vou fazer algumas modificações aqui no projeto. Primeiro, esse payment eu vou duplicar e eu vou chamar isso de char, né? Ou character, alguma coisa assim. Eu vou colocar de char, porque é um nome curto, char que vem de caracteres, de personagens, tá? Vou começar configurando aqui as colunas. Então, primeiro, aqui vai ser um char, que ele vai ter o ID. Vamos ver até o que é que tem lá de dado. Ó. Eu vou ter aqui o ID. Eu não vou pegar tudo não, tá? Vou pegar só o ID, o nome, o gênero e a imagem, que a gente vai usar a imagem também dentro da tabela. Então, ID, nome, gênero e imagem, certo? Então, ID, name, que vai ser string, status aqui não tem, ele vai ser o gender e image. Tudo string, tá bom? Aqui eu vou ter que passar o char, né? Substituir. E agora eu vou fazer aqui algumas configurações. Primeiro, eu quero mostrar, ao invés de mostrar primeiro o nome, eu vou mostrar aqui o image, certo? No header aqui eu vou tirar toda, você já sabe como é que faz essa configuração aqui com componentes. Então, só vou colocar aqui um avatar, tá bom? E aqui na linha, eu vou tirar esse céu, não vou ter nada aqui não. Pelo menos não nesse, tá bom? Tem o image. Agora eu vou ter aqui o nome, então vai ser o name. Vou deixar a ordenação para a gente fazer uma ordenação pelo nome, tá? Então só preciso mudar isso daqui para nome, ao invés de e-mail. A ordenação já vai funcionar por padrão, então isso é bacana, a gente não precisa se preocupar com nada. Aqui eu vou passar o gender, e aqui vai ser o gênero. E os actions eu vou deixar só como exemplo, mas eu não vou implementar nada também aqui na action, tá bom? Vou tirar aqui esses ícones que a gente não está usando e já tenho as colunas dos meus caracteres, dos meus personagens aí, toda configurada. Agora eu vou lá para o Data Table. Aqui no Data Table, o que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu não vou receber mais esse data aqui no Data Table. Também não vou receber mais ele aqui no tipo, tá? Só vou receber as colunas. E ele vai dar erro aqui, a gente já vai corrigir esse erro. Eu posso até fazer o seguinte, o data vai ser igual a um array vazio. Igual não, né? Data, isso aqui é um objeto, então data vai ser um array vazio e ele já para de dar erro aqui para mim, certo? E aí, beleza, eu não vou receber os dados aqui, Guido, então esse data aqui não vai existir mais, né? Aqui não vai existir mais. Posso tirar esses dados, que agora a gente vai pegar lá da API externa
E aqui no Page eu também não tenho mais o data pegando desse Payment. Posso tirar aqui também, só vou ter aí a minha tabela configurada passando as colunas. E aqui não vai ser mais Payment, vai ser RIC and Mort Characters. Tá? O Copilot está esperto aí. Vamos ver agora. Quando eu acesso lá a minha aplicação, em vez de Payment agora vai ser SHA. E aí ele já trouxe para mim o RIC and Mort Characters. Como eu passei um array vazio, automaticamente ele já disse, ó, não tem nenhum resultado. Mas ele já está com as colunas todas configuradas, tudo certinho, sem dar erro nenhum, tá? Para eu mudar esse texto aqui para No Results, eu vou lá em Data Table, do meu Characters aqui, tá? Posso até fechar os outros arquivos, deixar só esse aberto. E lá embaixo, você vai ver que tem No Results, que é o seguinte, ó. Aqui o que é que ele está fazendo? Esse table get row model.rows.length está dizendo o seguinte, se tiver algum resultado de data, traga esses resultados aqui para a tabela. Então, isso aqui é o que renderiza os dados da tabela, as linhas, né, que é o table row. Se não, você vai trazer um table row dizendo que não encontrou resultados. Posso até colocar aqui, ó, nenhum registro encontrado. Aí está lá, ó, nenhum registro encontrado. Fechou? Beleza. Agora, para a gente poder buscar os dados externos lá da API do RIC Mort, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui o SWR. Então, vou voltar aqui no meu navegador e o SWR do Next, que ele é lá da Vercel, ó. Observe que a gente usa da mesma forma que o React Query faz, que o TanStack Query também faz. Eu gosto de usar o SWR porque ele já é da Vercel ali e tal. Foi feito para ser utilizado com Next, então já tem mais compatibilidade. Mas se você quiser usar o TanStack Query ou o React Query também, fica à vontade, tá bom? E ele é bem simples, ó. Basta instalar o SWR e a gente já consegue usar de uma forma bem prática, fazendo um fetch lá para a API. E o bacana de você usar essas bibliotecas de data fetch é que você consegue controlar o estado da requisição que é feita lá para a API. Então, eu consigo fazer controle de cache, revalidação de requisição, consigo saber se a requisição ainda está sendo feita, ou seja, se ela é pendente, e aí mostrar um load ali enquanto os dados não são retornados. Consigo fazer tudo isso. Então, por isso que é importante que sempre que você for trabalhar com fetch para registros, né, vários registros, né, que você quer trazer de uma API, é importante que você utilize aí uma biblioteca de data fetch, tá bom? Então, vou usar o SWR. Vou instalar ele aqui. Então, npm e swr. Ele vai fazer a instalação aqui rapidinho, tá? Bem pequena aí a biblioteca. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um const. Eu vou desestruturar do use SWR em maiúsculo. Então, vou importar lá da biblioteca que eu acabei de instalar. Abre e fecha parênteses. E aqui eu vou passar algumas configurações, tá? Primeiro, eu vou passar um array vazio. E depois eu vou passar aqui uma função que vai me retornar algumas coisas. Só que o que vai ser retornado aqui, dessa função, vai ser a função onde eu vou lá na API buscar esses dados. Para fazer isso, eu vou criar aqui um service, tá bom? .ts, eu gosto de deixar o meu projeto bem refatorado aí. E eu vou fazer um export const get char service, tá? E o que esse get char service quer? Vou passar aqui um async, porque eu vou fazer uma requisição assíncrona. E aqui eu vou fazer um const. Ó, pode até ser isso, tá? Não vou fazer nenhuma configuração adicional do fetch, mas é importante que você faça. E aqui eu vou fazer um res.json. Só que o que a gente vai passar no lugar dessa URL aqui? A gente vai passar os dados lá da API do RIC Mort, que é essa aqui, ó, characters, tá bom? Na verdade, tem algumas outras coisas que a gente vai precisar fazer aqui, mas por enquanto eu vou passar somente isso e depois a gente volta. Então, vou passar aqui e ele vai fazer um get para mim.
certo? Agora eu vou dizer que dentro desse use SWR, para tudo que ele faz de requisição, ele vai retornar aqui um data e ele tem o isLoad e o isValidate. O isLoading é quando uma requisição ela está sendo carregada, mas somente na primeira vez. Então ele vai ver somente quando ela for carregada na primeira vez. E o isValidate, ele vai ver sempre que for solicitado essa requisição, ele vai chamar. Então eu gosto de utilizar o isValidate porque em todas as chamadas ele vai sempre trazer aqui um booleano, né, se está pendente ou não, e aí fica mais dinâmico, tá bom? E aí agora, aqui eu vou passar, não vou passar nada ainda, eu vou passar só um texto aqui, que é get char, só isso aqui, tá bom? Depois a gente vê o que é que vai fazer aqui. E aqui eu vou fazer um return get char service, pegando a função que eu acabei de criar, então ele importou aqui de lá do service. Feito isso, galera, aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. O próprio Copilot aqui já me ajudou. O data vai ser o data que está vindo de cá ou um array vazio. Só que isso aqui vai dar erro. Vou até mostrar para vocês. Se eu vim aqui se eu vim aqui, ó, ele está até dando erro aqui para mim já, ó, certo? Na verdade o erro é do get column, né? Bora até corrigir esse erro aqui lá nas colunas, ó. Cadê get column? Onde é que está esse get column? Vamos ver lá. No get column de char data table. Ah, tá. É em data table. Get column e-mail. Aqui eu vou colocar name. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, name. Porque não existe mais um e-mail. Beleza. Aí ele já trouxe aqui. Aqui não tá... Ele não deu erro. E deixa eu até fazer um inspecionar aqui. Ó. Se eu atualizar a página, observe que ele já foi lá buscar e ele já está trazendo aqui. Ó. Bacana, está trazendo. Só que o que é que ele está trazendo? Ele está trazendo o info, que são as informações, né, de páginas e tudo mais, e o results, que são os dados, que são 20 registros por página. Bacana, então. Lá, então, já que ele está trazendo e não deu erro aqui, eu vou passar para esse data, ao invés do data, vai ser data.results. Caso ele exista, né? Porque possa ser que ele não existe ainda, enquanto está fazendo o fetch, ele não vai existir, por isso eu vou passar ali uma interrogação. E aí, olha que bacana. Já trouxe para mim aqui os dados, tudo funcionando, tá? Se eu até clicar aqui em próximo, ó, ele já fez uma outra chamada, só que essa outra chamada, ele trouxe para mim aqui a mesma página, pegando aí os mesmos itens. Então, ele, apesar de estar fazendo aqui uma paginação, essa paginação não está correta ainda, a gente vai implementar. Mas eu estou trazendo primeiro a página aqui para a gente tudo certinho. Quando eu clico, ele já ordena por ordem alfabética, crescente e decrescente, tudo certinho, tudo bacana. Né? Se eu passar aqui o search não está funcionando, a gente vai implementar ainda, que eu vou mostrar a forma que a gente vai implementar, mas já está funcionando bacana, certo? Esse isValidate, onde que eu vou usar ele? Ó? Aqui embaixo, onde tem nenhum registro encontrado, eu vou fazer o seguinte, se estiver validando, então eu vou passar um texto dizendo que carregando, passar 3 pontinhos, se não, aí eu vou mostrar esse texto que a gente já tem por padrão aqui. Ó, quando eu volto aqui que atualizo a página, ó, carregando e mostra. Aquele carregando, quem está mostrando é o isValidate. Tá? Então, para isso que a gente utiliza aqui. E aí, feito isso, então, a gente vai agora partir para as duas funcionalidades que falta, que é fazer o search e fazer a paginação. Eu vou começar aqui pela paginação. Tá? Para a gente fazer a paginação, aqui no estado, eu vou criar um outro estado, que vai ser o pagination e o set pagination, que agora aqui vai ser do pagination state. E aqui não é um array, ele é um objeto. E esse objeto eu tenho que dizer qual é o page index e o page size. O page size, a gente já sabe que são 20, né? Na API do Rick e Morty não dá para você alterar quantos registros vem por página.
mas daria para você fazer isso dinamicamente aqui. Como é 20, eu vou passar aqui por padrão 20, porque a gente não tem como alterar. O Page Index é a página de fato, né? O índice da página que a gente está acessando. Ele identifica a primeira página como 0, mas quando a gente vai fazer a paginação lá, a primeira página é a página 1, né? Página 2, 3 e assim vai. A gente vai modificar isso aqui também. Criado o estado, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez para fazer ali a ordenação, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Quando a gente vai fazer essa paginação manual, eu preciso passar aqui uma informação que vai ser um manual pagination, dizendo que vai ser um true, tá bom? E apenas aqui o on pagination change, passando o set pagination. Não preciso passar o get sorted pagination, tá? Porque a gente vai fazer a paginação manual. E o estado, eu preciso registrar aqui no estado da tabela, tá bom? É importante, já que eu criei o estado, registrar ele aqui também. Feito esse registro, agora aí, eu preciso passar mais uma informação aqui, que é o seguinte, que é o row count. O que é o row count? O row count ele vai pegar quantos registros tem dentro dessa carry, tá? E ele vai fazer um cálculo dizendo, beleza, se eu tenho 1000 registros e são 10 registros por página, eu vou ter 100 páginas. Então ele faz esse cálculo automaticamente. De onde que vem essa informação? Essa informação, se a gente for lá no navegador, aqui, ó, quando ele chamou o character, dentro de... A gente tem dois itens, né? O info e o results. Results é o que vem todos os dados. E o info é o que vem aí o count, next, pages e prev. Então, ele já tem aqui o count, que é a quantidade total de registro. Então, eu preciso pegar esse count aqui. Beleza? Vou aqui no VS Code e o row count vai ser data info count ou 0. Só isso aí. O Copilot já me ajudou ali, tá bom? Se eu voltar aqui no meu data table, ainda não vai estar funcionando, tá? Então aqui, apesar dele estar fazendo aqui a paginação, agora ele não está mais ocultando, mas observe que ele está sempre trazendo a mesma página. Agora a gente vai fazer com que isso venha dinamicamente. Como é que faz isso dinamicamente? Aqui na documentação da API, aí você vai ter que adaptar de acordo com a documentação da API que você está utilizando. Ele diz o seguinte: quando você quiser pegar uma página específica, basta você passar aqui um page igual e o número da página, certo? Então, page 1, ele vai pegar a página 1. Page 2, ele vai pegar a página 2. Page 3 e assim sucessivamente. Então, como é que a gente vai implementar lá? Ele já automaticamente tem um page index 0, tá? E essa função que a gente implementou aqui, ó, eu vou passar um page que vai ser um number. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, const, ou melhor, eu vou passar um page index, que é o que vai vir de lá de fora, e aqui eu vou dizer que o page vai ser igual a page index mais 1, porque o page index do data table, ele começa em 0. Então, a página que eu quero é a página 1. Então, ele sempre vai pegar um índice, um número a mais. Por isso que eu somo o page index mais 1. Então, a primeira página é 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente, tá? E aí o Copilot já me ajudou. Eu vou só interpolar aqui a URL, passando em interrogação, page igual a página que eu estou passando dinamicamente para o getChar, que é exatamente o que tem aqui, ó. Interrogação, page e tudo mais, tá? Feito isso daí, salvo, agora vai dar erro lá no meu data table, porque esse getChar service recebe esse page index. E esse page index agora eu posso colocar aqui no lugar desse array, ó, que vai ser pagination.pageindex, certo? E agora eu passo aqui o page index. Guido, por que você adicionou o page index ali? Porque o useSWR ele vai ficar olhando para essa key, isso aqui é uma key, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, se essa key mudar, eu vou fazer a requisição novamente para que ela atualize os dados. E isso é muito importante, é por isso que a gente utiliza essas bibliotecas. Porque
Se eu alterar a página, eu tenho que fazer uma nova requisição. Então, o UseSWR faz isso automaticamente para mim. Feito isso daqui, ó, eu vou salvar, volto lá agora na minha página. Observe que agora vou limpar aqui e vou atualizar. Quando eu atualizo, a chamada que está fazendo aqui, ó, já é para o page 1, que é automático já para esse page 1, certo? Se eu vim agora aqui em próximo, olha só o que vai acontecer lá. O próximo, ele já chamou o page 2. Então, eu já estou na segunda página. Se eu chamar o próximo, e os dados estão mudando, ó, já estou na letra B, página 3. Próximo, página 4, e a nossa paginação está funcionando. Para você ver isso daqui funcionando, eu vou fazer o seguinte. Lá na paginação que a gente criou aqui, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um span e vou dizer pagination index, tá bom? Só para a gente ver a página aqui. Aqui eu vou passar um class name com MR4 para colocar uma margem à direita. E aí, tá vendo aqui? Página 4, anterior, página 3, página 2 e página 1. E o melhor de tudo, o próprio Data Table já está fazendo o cache das informações. Ele não está indo lá buscar essas informações. Olhe como é rápido para fazer isso, tá? Quando eu estou na página 1 e eu vou para a página 2, ele automaticamente... agora ele fez, né, a busca. Mas eu vou fazer aqui, ó. 3, 4, você vê que ele quase não tem load aqui, tá? Agora eu vou para 5, que eu não busquei ainda a página 5. Quando eu for para 5, aí beleza, você viu que apareceu carregando ali. Por quê? Porque ele foi lá e demorou um pouquinho mais. Ele já não está gerenciando esse cache. Se eu for para 6, a mesma coisa, porque ele não fez nenhuma requisição ainda para 6. Agora, se eu voltar para 5 de novo, voltei para 5 e nem teve load aqui. Ele já foi muito mais rápido para pegar. Então, toda essa gestão, tanto o Data Table faz quanto o FET lá também, você pode configurar para trazer, para ficar guardando esse cache, configurando de tempo em tempo da forma que você precisar. Então, a gente já tem a paginação. Para finalizar aí, a gente tem que fazer agora o search, né? E o search aqui, como é que a gente vai fazer, tá? O search, a gente tem esse input aqui, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho um input para buscar, o value, aí eu vou precisar criar mais um estado aqui, certo? Que vai ser um const, vou chamar ele de global, ou eu gosto de chamar de global filter, tá? Que é o que o Data Table também trabalha, que vai ser uma string, tá? Ou seja, eu vou passar uma string ali, que vai ser o nome, a gente vai só fazer a busca por nome, e esse global filter aí vai buscar o nome lá dentro da tabela. E aí, aqui dentro do hook, né, a gente precisa fazer essa configuração também. Para fazer essa configuração, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó. On global filter change, eu vou passar o set global filter, beleza? E também vou fazer e vou passar o estado aqui do global filter, beleza? Só isso, não preciso fazer mais nada aqui. Nesse meu input, o value não vai ser mais isso, vai ser o global filter. E agora no onChange, ao invés de eu fazer esse onChange do jeito que está aqui, eu vou fazer aqui um table, só que esse table, em vez de pegar o getColumn, eu vou fazer um table, dentro dele eu tenho uma função chamada setGlobalFilter, que é exatamente essa aqui, ó, que eu tenho o onGlobalFilter, setGlobalFilter. Então, como eu estou passando o setGlobalFilter para o onGlobalFilter agora, eu tenho ele aqui, ó, setGlobalFilter, que ele vai setar lá com o valor que vai vir do input. Quando ele faz isso, agora esse meu estado é controlado pelo Data Table que a gente tem aqui configurado. Como ele é controlado pelo Data Table, eu vou adicionar também nesse array de keys que eu tenho aqui, o meu Global Filter. E agora, dentro dessa função lá agora, além do page, e por que, Guido, você está fazendo isso? Vamos lá, vou na documentação para não confundir a cabeça de vocês. Aqui na documentação da API, ele diz, ó, aqui você consegue passar um page para fazer a paginação, mas se você quiser fazer um search, ó, vamos lá ver aqui, ó, filter character, tá vendo? Você consegue filtrar
dados por nome, status, espécie e tudo. Eu vou filtrar por nome. Para eu poder filtrar por nome, basta eu passar um campo name igual e o nome que eu estou querendo passar, que no nosso caso lá é o Global Search, né? Global Filter. Então aqui eu vou passar um Global Filter, que vai ser uma string, e eu vou adicionar ela aqui, ó. E name é igual ao Global Filter. Olha lá. O que que está fazendo aqui agora? Eu vou fazer dinamicamente a paginação, passando o page, e automaticamente fazendo a busca, caso tenha o Global Filter ali. Se não tiver, ele vai retornar todos os dados. Se tiver, ele vai trazer só os que derem match aí com o que a gente passa. Agora aqui, eu preciso, como eu já passei o Global Filter por array, eu também passo o Global Filter aqui. E aí, a gente já tem também um search funcionando. Vou lá na minha aplicação, e aí eu vou buscar aqui só por Rick. Ó, ele está buscando e só trouxe os dados que correspondem ao Rick. Ó. Se a gente ver aqui, ele já fez a busca e em vez de trazer 800 e poucos registros, ele só trouxe 107, porque foi o encontrado com base no Rick que eu busquei, né? Nos headers você vai ver, ó, mandou aqui o page 1, name Rick, certo? Então, já está fazendo aí o search também. Se eu atualizar aqui, ele volta para a página 1 normal, trazendo todos os dados, fazendo a paginação tudo certinho, do jeito que a gente precisa, e está então aí implementado esse data table, de uma forma bem simples, apesar do vídeo ter ficado extenso, mas é uma forma simples de você implementar e dá para você fazer muito mais coisas, mas com o que você viu aqui, você já consegue implementar em qualquer projeto e ter performance, porque ele não traz todos os dados de vez para seu front-end, ele traz os dados por demanda, o que isso daí já vai dar uma performance enorme no seu projeto e também já fazendo com que você deixe a sua aplicação mais organizada, mais com as funcionalidades ali, você tem uma paginação de usuários, você tem uma paginação de produtos, que quer que seja, de uma forma bem estruturada no seu projeto. Eu espero que você tenha curtido e que você esteja curtindo essa minha série de vídeos. Se curtiu, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e, se quiser também, pode compartilhar com um amigo, com uma amiga e a gente se vê então no próximo vídeo.